Olá, gente. Nesse vídeo eu vou refutar o pastor René Kivitz. Antes eu gostaria de falar sobre a importância desse tema, porque esses pastores, eles trazem uma ideia que eles são muito inteligentes, que eles são modernos, que eles são contemporâneos e que eles são pessoas que têm um conhecimento de mundo e de interpretação acima dos demais, a ponto de trazer uma nova interpretação para a Bíblia, como ele mesmo diz, uma ressignificação, uma releitura para a Bíblia. Então, essas pessoas, elas são muito altivas e trazem uma interpretação errada para as Escrituras. No entanto, nós percebemos que esse René Kivitz, esse pastor René Kivitz, ele é uma pessoa muito fraca em interpretação, em lógica, o que pensar de interpretação textual. Eu digo isso porque eu sou professor do curso de letras da Universidade Estadual do Maranhão, leciono a disciplina Linguística Aplicada, Leitura e Interpretação de Texto. Então, e tenho mestrado em Teologia Exegética pelo Anderson Mackenzie, tenho um doutorado em Educação. E eu quero dizer para vocês que esse Ed René Kivitz, ele é muito fraco em interpretação, como eu vou provar aqui para vocês. Geralmente, esses pastores, eles não procuram estudar, apesar de eles serem pessoas muito eloquentes, e pessoas até escritores de livro, como Caio Fábio, inclusive, mas são pessoas desprovidas de conhecimento hermenêutico, de conhecimento exegético. Eles não procuram nos originais, eles não procuram no texto, no contexto em si. Então são pessoas que vocês não devem levar em conta as suas interpretações, porque são fracas, e eu vou provar agora para vocês. Vejam bem, Ed René Kivitz, ele afirma no vídeo que ele lê a carta de Filemon e ele pensa da seguinte forma: essa carta é insuficiente para mim. Olha o que ele afirma. Ele afirma que a Bíblia é insuficiente para ele. E ele diz mais: esse é o grande desafio da igreja contemporânea, olhar para a Bíblia como um livro insuficiente. Ele está dizendo que a igreja tem que ser desafiada a olhar para a Bíblia de uma forma que ela seja insuficiente. Ele diz ainda que um livro precisa ser relido e ressignificado para que os princípios saltem. Ele diz para que os princípios saltem das páginas, para trazer libertação e vida, para trazer justiça, segundo ele. E ele dá um exemplo de um estupro de uma garota, e ele conta um exemplo de uma garota que foi estuprada, ele lembra até o caso do Robinho, e aí ele cita Deuteronômio 22, para mostrar que se você interpretar segundo Deuteronômio 22, você vai trazer um caos. Então vejam o perigo que ele faz. Ele não interpreta o texto, ele traz o texto de Deuteronômio para mostrar que a Bíblia é insuficiente para exatamente chegar no princípio do homossexualismo. Olha só onde é que ele queria chegar. E para dizer que a igreja tem que ver o homossexualismo também dessa forma. Então, preste atenção. Vejam bem, a interpretação de um texto, gente, é de acordo com o gênero textual. É de acordo com aquele texto. Você precisa entender o que é um gênero textual e um tipo textual. Ou seja, existem inúmeros gêneros textuais. Não se pode dizer, não se pode interpretar a Bíblia literal. Não é nesse sentido. Não se pode falar assim. Você tem que interpretar
qualquer livro, qualquer texto, de acordo com o gênero, de acordo com o tipo, se é uma descrição, se é uma narrativa, se é uma dissertação, ou uma epístola, no caso de tratada, se é um conto, se é algo histórico, e precisa se interpretar e tirar, perceber aquilo que o autor tinha como intenção. O autor tinha uma intenção, essa é a interpretação. Nós precisamos entender que existem princípios. Deus deixou a sua lei, e a lei do Velho Testamento, a lei mosaica, ela vai ser reexplicada na Bíblia toda. E a lei de Deus, ela continua, a lei moral continua. Ele mesmo falou do estupro. O estupro é exatamente a cobiça de uma pessoa, ou seja, usurpar o direito de outra pessoa. Às vezes até um homicídio. Então o que acontece, gente? Ele esquece que, vejam bem, precisamos explicar que os princípios bíblicos eram contrários até à cultura da própria Bíblia, dos autores da Bíblia. Ele diz que a Bíblia, precisamos interpretar a Bíblia porque de acordo com a cultura pós-moderna, da cultura contemporânea, para que nós possamos fazer justiça. Mas vejam bem, os autores, eles falaram das Escrituras até mesmo contra a própria cultura da época. Vou dar exemplo. Vejam bem, o Sermão da Montanha. Quando Jesus ensinava no Sermão da Montanha, Jesus estava interpretando corretamente o Velho Testamento, que os escribas através do Talmud, erraram na interpretação. Quando ele dizia assim, eu porém vos digo. Então Jesus começou a interpretar, a mostrar princípios que para eles era algo totalmente diferente. Quando Jesus diz bem-aventurado os pobres de espírito, né? Os pobres de espírito, pitorhoi to pneumati. Então Jesus está dizendo ali, bem-aventurado, que era algo totalmente contrário ao pensamento judaico, que eles achavam que os ricos é que entrariam no reino dos céus, porque os ricos eram abençoados lá de Deuteronômio, os ricos poderiam dar esmolas, os ricos tinham condições de uma contracultura, como disse John Stott no seu livro, quando ele fala do Sermão da Montanha. Outra coisa, o discurso de Jesus no João capítulo 6. O discurso de Jesus no capítulo 6 foi tão forte que os próprios discípulos deixaram Jesus e ficaram apenas os 12. Jesus disse, vocês também vão sair? E aí Pedro diz, para onde iremos se só tu tens palavra de vida eterna? Ou seja, Jesus estava falando algo contra a cultura da época, dizendo que ele é o pão que desceu do céu, e se alguém não comer desse pão, não poderá ter vida eterna. Ou seja, Jesus está mostrando, centralizando a sua pessoa para a salvação, e eles não aceitaram. Quando se fala em Paulo, mais ainda, Paulo, quando escreveu os Romanos, capítulo 1, inclusive falando contra o homossexualismo, lá no capítulo 1, Paulo estava escrevendo aos romanos. Era a cultura dos romanos e dos gregos, a pederastia, o homossexualismo. Geralmente os imperadores eram homossexuais, o próprio Nero fez o primeiro casamento homossexual com seu escravo. Era comum da época, e Paulo foi contra a cultura, falando que tais pessoas, significa que é o desprezo de Deus, é o juízo de Deus. Quando Paulo também fala aos coríntios, fazia parte da cultura dos coríntios, a pederastia, o homossexualismo. E Paulo, capítulo 6, ele diz que tais atos não herdarão o reino do céu. Isso aí é interpretação, meu amigo. Não herdarão o reino do céu, está claro isso. Depois, quando Paulo fala aos Efésios, em Éfeso havia o templo da deusa Diana.
Havia um feminismo, um tipo de feminismo na cidade de Éfeso, que era um templo muito suntuoso da época, e Paulo chega a dizer que as mulheres devem ser submissas aos seus próprios maridos, e os maridos devem amar suas mulheres. Ou seja, Paulo foi contra a cultura da época. Agora, vamos ao texto de Deuteronômio, e vamos ver que o que o pastor não analisou. Vejam bem, ele cita o verso 28 e o verso 29. Ele cita exatamente esse texto aqui, ó, gente. Se um homem achar a moça virgem que está desposada e a pegar e se deitar com ela e forem apanhados, então o homem que se deitou com ela dará ao pai da moça 50 ciclos de prata, e uma vez que a humilhou, lhe será por mulher, não poderá mandá-la embora durante a sua vida. Então, vejam bem, dá a entender aqui, segundo ele, se olhar o texto, somente o texto, sem o contexto, é que Deus está incentivando o estupro, porque basta a pessoa estuprar, e aí então simplesmente vai lá, o pai diz, olha, assim, você vai ter que casar com ela, ou então vai ter que pagar o dote ao pai da moça e pronto, né? Ou seja, Deus está incentivando o estupro. Mas vejam bem, vamos analisar o texto a partir do seu contexto. Primeiro, nós precisamos entender que o texto se refere a leis morais misturadas com leis civis. O que seriam as leis civis? As leis civis eram leis usadas, que teriam que ser usadas somente por Israel naquela época. As leis morais são leis do Decálogo, são leis que são vindas do próprio Deus para que os seres humanos, os homens e mulheres, possam cumprir. E por trás dessa lei civil, embora que a lei civil era para Israel, mas havia um fundo moral. Então vejam bem, por exemplo, aqui você pode ver no começo do capítulo, né? Fala no começo do capítulo, fala das vestes, né? Vejam bem, fala de veste, o homem não usará roupa de homem, nem o homem veste peculiar a mulher. O que está falando aqui? Está falando exatamente que o homem deve se vestir de acordo com a sua identidade de homem. Ou seja, Deus está indo contra o travestismo, ou seja, alguém que veste contrário à sua identidade. É claro que Deus está indo contra isso. E aí ele fala do ninho de ave, né? Que não se deve tirar a mãe dos pássaros. Fala então que sobre a vinha, sobre a junta de boi. Então vejam bem, quando ele fala aqui de casamento, né? Ele chega então, vejam aqui, no verso 23. Vejam bem, olha, preste atenção o que diz no verso 23. Ó, se houver moça virgem, desposada, e um homem a achar na cidade e se deitar com ela, veja bem que ela está comprometida, e o homem se achar com ela, então trareis ambos à porta daquela cidade e os apedrejareis, até que morram. A moça, porque não gritou, preste atenção, porque não gritou. Então, o texto diz, claro, se um homem pegar uma mulher e deitar com ela, e ambos forem, e aí então o que acontece? Trarei ambos à porta daquela cidade e apedrejareis até que morra, porque a moça não gritou, e o homem porque humilhou a mulher. Vejam bem, humilhou a mulher. Porém, se algum homem no campo achar moça desposada e a forçar e se deitar com ela, então morrerá só o homem que se deitou com ela, porque diz aqui, a moça não fará nada, ela não tem culpa de morte, porque como o homem que se levanta contra o seu próximo e lhe tira a vida, assim também é este caso, pois achou no campo a moça desposada, gritou, e não houve quem a livrasse. Então, preste atenção o contexto. O contexto da época era que os homens, o namoro dos homens com as mulheres era assim.
Eles pegavam as mulheres e forçavam as mulheres para namorar. Eles não cortejavam as mulheres, eles forçavam as mulheres. E esse costume vinha exatamente dos povos do Egito, dos povos. Então o que acontece? Eles não cortejavam, eles forçavam as mulheres. Agora detalhe, como era costume, o que acontece? Se a mulher gritasse, sim, esse homem deveria sair da mulher, porque seria um estupro. Se essa mulher gritasse e ele continuasse, aí sim ele seria tanto apedrejado como a mulher, porque a mulher quis. No caso, vejam bem, no caso de uma mulher despojada, de uma mulher comprometida, no caso da mulher gritasse, ele seria punido somente o homem. Vejam bem, somente o homem, e a mulher não seria. Mas se ela não gritasse, os dois seriam apedrejados. Agora, quando chega no verso 28, vejam bem, se um homem achar uma moça virgem que não está desposada e a pegar e se deitar com ela, preste atenção esse texto aqui, e forem apanhados. Vejam bem, esse verbo, o verbo matzar, o verbo hebraico matzar, está no perfeito nifal, que é o nosso passivo. O verbo matzar está no nifal perfeito, que é o nosso passivo. Ou seja, eles tinham consentimentos mútuos. Era costume da época. O homem forçou o homem pegou a virgem gostou e eles foram pegos. Ou seja, ninguém denunciou, eles foram pegos, sabe? Então o que acontece? Diz aí sim, vem o texto, o que acontece? Então o homem que se deitou com ela dará ao pai da moça 50 ciclos de prata, que era o dote, e uma vez que a humilhou, lhe será por mulher, não poderá mandar embora durante a sua vida. O que Deus estava preservando aqui? Estava mostrando a importância do compromisso, do relacionamento sexual. Ou seja, um homem que fizesse isso, ele teria que se comprometer com a mulher, porque era costume dos homens cortejarem as mulheres dessa forma na época. Eles forçavam mulheres, pegavam a mulher dessa forma. E a mulher, a virgem, é como se ela estivesse esperando. Porque os dois foram pegos, quando eram os dois que eram pegos. E aí, então, o que acontece? O homem teria que pagar o dote aos pais e não separar dessa mulher. Ou seja, Deus está trazendo aqui o princípio da efetividade do relacionamento. Deus está trazendo aqui o princípio que o relacionamento sexual não pode ser sem compromisso. Aqui não está falando de estupro, ao contrário. Deus está punindo aquele que força e a mulher grita. Deus está punindo. Mas aquela mulher que não grita, por causa da cultura da época, ela consente. E aí então, a mulher, quando grita, não é punida, mas somente o homem. Vejam que o homem está punido. Mas quando chega no verso 20, que era costume da época, força a mulher, e ela gosta e ela quer, e aí então o que acontece? Ele então vai ter que pagar o dote ao pai da moça. Minha gente, nós temos que interpretar segundo o contexto. O pastor René Kivitz precisa aprender isso, precisa aprender a interpretar. Vá para uma escola de interpretação, pastor René Kivitz, e deixe de falar das escrituras. Por favor.